A vida escolar dos filhos é uma coisa que afeta muito os pais. É uma preocupação muito grande que esses pais têm, porque através da questão escolar é que a pessoa é formada, é que os dons vão surgindo, vão sendo trabalhados, as competências da criança vão aparecendo. E a partir daí a criança começa a escolher a profissão, que é outra questão de muita preocupação dos pais. Qual a profissão que meu filho vai escolher? O que ele vai decidir? Quanto eu posso ajudar esse filho, essa criança, que ela tenha uma escolha assertiva, que ela seja feliz na área profissional, que ela tenha como se sustentar no trabalho que ela escolher, não é? Isso é uma preocupação muito grande dos pais. Então, os pais têm como responsabilidade acompanhar os filhos nos estudos, acompanhar os filhos nas escolhas que eles têm em relação à profissão. Alguns pais eles não conseguem ser efetivos nesse momento. Então, esses pais deixam essa responsabilidade para os professores. É como se os professores tivessem que substituir os pais em todos os aspectos. E essa criança fica meio que na mão do professor para que o professor faça um papel que não é dele. É claro que isso não vai acabar bem, porque o papel de pai e de mãe, quem tem que fazer realmente, é o pai e a mãe, não o professor. Então, o professor vai conduzir os estudos, mas a escola ela não é somente no período escolar. A escola é dentro de casa, é o quanto essa criança é incentivada à leitura, há programas que proporcionam para essa criança aprendizado e evolução. Então, tem pais que deixam a criança o tempo todo na televisão, porque a criança faz muito barulho. Então, quando ela está na frente da televisão, ela fica quieta. Eles nem se importam com o que a criança está assistindo. O importante é que a criança dê paz na casa e que o pai e a mãe consigam fazer o que precisa fazer. E que essa criança fique lá o tempo que for necessário, mas que fique quieta. Não fique correndo e não fique dando trabalho. Hoje as crianças não brincam mais na rua por conta da violência, tá? Hoje, um pai não deixa um filho na rua, como era há 20, 25 anos atrás, onde as crianças brincavam na rua e tinham essa liberdade. Hoje não tem mais, né? Hoje uma criança pequena tem um tablet, ela tem ali a independência para mexer naquilo que ela quer, para procurar aquilo que ela quer. Isso também é um ponto de atenção quando nós falamos do desempenho escolar dos filhos. Então, a primeira coisa a ser vista sistemicamente os nossos filhos são nossa responsabilidade. Nós precisamos influenciar positivamente essas crianças para que elas sejam bons profissionais, para que elas tenham uma boa profissão e para que eles vejam na escola, principalmente, um canal para que eles consigam alcançar futuramente o sustento, futuramente uma profissão, para que eles tenham um lugar na sociedade, para que eles consigam se manter, para eles serem independentes. Então, dentro desse contexto escolar, o pai ele tem fundamental importância, a mãe também tem fundamental importância. Então, a criança chegou em casa, o que você fez hoje na escola? Como foi sua aula? Deixa eu ver seu caderno. Então, quem é que vai auxiliar essa criança nas tarefas escolares? Ela precisa fazer essas tarefas. Isso é o envolvimento dos pais, é a força dos pais dentro do contexto da escola. E a partir daí nós temos que agir com essas crianças com muita sinceridade. E o que significa isso, Francisco? Mostrar para ele o quanto é importante a dedicação deles e o quanto é importante a dedicação dos profissionais que estão ensinando para eles. Eu não posso fazer guerra com os professores. Ou se o meu filho reclama de um professor, dar total razão para o meu filho naquele momento e sair brigando com o professor. Isso vai atrapalhar o desempenho escolar do meu filho, isso vai atrapalhar para que essa criança consiga realmente entender que existem autoridades, tá? Então, é necessário, e isso na lei da hierarquia, na constelação familiar, essas autoridades elas precisam ser respeitadas como autoridades, o professor. Então, o professor é uma autoridade na vida de uma criança. Aquilo que tem que ser tratado com o professor, o filho não precisa saber, tá? Eu falo com o teu professor, eu vou brigar com ele. Ele não pode fazer isso com você, ele está pensando o quê? Então, eu estou dando um poder para o meu filho, um poder que ele não vai ter forças para carregar. Onde o meu papel como pai e mãe tem que ser buscar esse professor, entender o que está acontecendo e a partir daí pensar em uma solução prática para que essa criança não seja atingida. Meu filho está desempenhando mal na escola. O que está acontecendo? Qual é o contexto que essa criança está inserida? Dentro da escola, em casa? O que está afetando efetivamente esse desempenho? E o quanto eu, como mãe, como pai, eu posso intervir para auxiliar, para fazer com que essa criança entenda principalmente a importância
que tem que estudar. E é claro que a criança não vai aprender somente com aquilo que você fala. A criança depende dos exemplos práticos. Não adianta você requerer que seu filho tenha educação se você fala palavrão perto dele. Não adianta você requerer que seu filho leia se você não sai de frente da televisão, porque ele vai seguir você, porque você é maior. Para ele você é o exemplo, para ele é você quem dita as regras. Então, aquilo que você faz tem valor muito maior do que aquilo que você fala. Olha, você faz o que eu mando, você não faz o que eu faço. Isso é um engano. Isso é totalmente incoerente. A criança vai repetir o que você faz, porque dentro de casa os pais são os mestres. E se ela não consegue ter respeito com os pais, ela não vai conseguir respeitar nenhum líder, porque o primeiro líder que ela tem, fora os pais, é o professor na escola. Então isso precisa ser observado com muita cautela. Então eu preciso condicionar, eu preciso ensinar os meus filhos a respeitar os professores. É claro que eu não vou deixar totalmente na mão dos professores aquilo que é minha obrigação. Eu não vou repassar a autoridade daquilo que é minha responsabilidade, daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu como pai, como mãe, tenho a obrigação de fazer, que é ensinar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Então tem pais que, quando estavam na época escolar, não gostavam de estudar, tinham muita dificuldade para estudar, para compreender aquilo que o professor estava ensinando. E muitas vezes o filho inconscientemente está repetindo o pai. O filho tem todos os recursos, são recursos que o pai às vezes nem a metade possuía, mas sistemicamente ele está seguindo o pai, ele está honrando o pai. Então, por quê? Tem pessoas que muitas das vezes os pais não tiveram oportunidade de estudar. E essa pessoa, muitas das vezes, ela inicia as coisas, ela começa, está quase concluindo o ensino fundamental e ela para ali, muitas vezes não conclui o ensino médio, está na faculdade e para no meio do caminho. Isso é uma questão de honra também, tá? Porque como ele pode se dar bem em algo que o pai foi tão ruim, que a mãe foi tão ruim? Então ele não se acha merecedor. Então o pai e a mãe não gostavam de estudar, e isso acontece muito. O pai e a mãe detestavam a escola, detestavam estudar, e eles cobram do filho aquilo que não foi cobrado deles. Eles cobram do filho para que o filho seja totalmente diferente do que eles foram na escola. Então essa observação ela precisa ser feita com cautela. E essa cobrança ela chega a ser desumana, porque tem pai que fica muito bravo quando o filho vai mal na escola e começa a empregar vários castigos. Eu não estou dizendo que não precisa corrigir, porque a criança precisa sim de correção. Porém, na correção eu tenho que ter um limite, eu preciso limitar a forma como eu vou ensinar essa criança, isso é importantíssimo, porque senão não vai surtir efeito. Vai criar uma revolta, a criança vai ficar com raiva e mais raiva, e ela não vai conseguir desempenhar aquilo que ela precisa desempenhar. Então, é importante que o pai e a mãe tenham uma conversa muito séria com o filho, dizendo para ele a importância que ele tem para estudar. Tem uma frase que você fala para o seu filho assim: comigo aconteceu a mesma coisa, eu também não gostava de estudar, então te entendo, comigo aconteceu a mesma coisa. Se você percebeu que o teu filho tem identificação com você, você estudava, mas depois de uma morte você desistiu de estudar, não queria mais. Então são essas coisas. Tem que fazer essa observação se o seu filho muitas vezes não está interrompendo o desempenho dele na escola por amor a você, tá? Seja sincero com o seu filho e diga, né? Olha, eu gostava muito de estudar, mas depois que tua avó morreu, eu tomei um baque, eu fiquei sem vontade, então comigo também aconteceu. Mas eu estou aqui para te ajudar, eu sei o que você está passando, eu sei como é difícil, mas eu coloco à disposição para te ajudar. Eu tenho certeza que você tem capacidade para conseguir. Isso é muito importante, esse jogo aberto. E quando você se colocar à disposição para auxiliar, para ajudar, esse auxílio, ele precisa realmente acontecer, ele precisa ser muito, muito presente. Eu não posso ajudar uma semana porque eu estou em empolgação e ajudo essa criança e depois deixar essa criança sozinha porque ela vai se sentir abandonada. E aí causa um outro problema no sistema, né? Esse abandono vai fazer com que ela abandone também os estudos. E, sistemicamente, isso tem que ser observado para que a criança não se sinta lesada ou que aquilo não tem importância para você. Então é importante que ela saiba que aquela pessoa que está ensinando para ela e que ele não sabe de tudo. Outra coisa também que tem que tomar cuidado é assim, a criança está aprendendo e o pai fala: nossa, mas na minha época não era assim. E a criança fala: não, mas a minha professora ensinou assim, pai, ou ensinou assim, mãe, ou ensinou assim, tia. Tá,
Mas não é assim, isso funciona assim e assim. E a criança fica confusa. Então eu tenho que procurar ensinar a criança da mesma forma que ela está aprendendo na escola. Eu não posso sobrepor aquilo que ela está aprendendo. A forma que eu aprendi foi uma maneira e a forma que a criança está aprendendo é outra. Ou até mesmo contrariar aquilo que ela está aprendendo, porque eu me coloco como superior, né? Ao professor. O professor está ensinando, eu venho dizer que é da minha forma e acabo querendo superior ao professor e superior ao aprendizado que está acontecendo. Então, provavelmente, o que acontece? Essa criança não vai terminar os estudos. Essa criança vai entrar num conflito onde, como pode? Meu pai pensa de um jeito e o professor pensa do outro. Quem que a criança vai seguir? O pai. Isso vai prejudicar os estudos desta criança. Então, aqui também vale o equilíbrio. Você quer que o teu filho tenha um bom desempenho na escola? Tem equilíbrio para ensinar, tem equilíbrio para cobrar e tem equilíbrio também para entender que muitas vezes ele está repetindo a sua história. Ah, mas eu sempre fui um bom aluno e ver meu filho dessa forma é muito difícil. Meu filho sempre... eu fui um bom aluno, mas eu entendo que você não está no momento bom. Isso é bom que você deixe claro. Mas eu confio que você vai conseguir, eu confio que você vai aprender. Eu estou aqui para te ajudar naquilo que for possível te ajudar. Essa ajuda ela vai ser recebida por essa pessoa com certeza. Ela vai acolher no coração essa ajuda. Ele vai entender que pode contar com você para outras coisas também. E com certeza, se você abordar o professor ou professores de uma forma correta, você vai ter pessoas para te auxiliar para que o teu filho tenha um bom desempenho na escola. E para que o teu filho consiga se sobressair dentro das limitações que ele está apresentando. Nenhuma limitação ela é por acaso. Ninguém quer deixar de fazer algo por acaso. Tudo tem um motivo sistêmico por trás. Então é importante parar, ter equilíbrio e orientar da forma correta para que o seu filho, para que a sua família, para que as pessoas que precisam de um desempenho melhor na escola, na faculdade, se sintam acolhidas e lutem efetivamente para ter esse desempenho. É nossa responsabilidade como pai, como mãe, o bom desempenho dos nossos filhos na escola, mas também é necessário fazer uma observação onde cada um tem o seu lugar, onde cada um realmente tem a sua posição. O professor tem a posição dele, o pai tem a posição dele, a mãe tem a posição dela e a criança tem a posição dela. Então, quando isso é respeitado, há realmente um alinhamento no aprendizado.